Mensagem que salva. Em Lucas capítulo 19, versículos de 28 a 44. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou Jesus. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Amém. Eu gostaria de compartilhar com você rapidamente este texto da palavra de Deus e compartilhar com você um fato que nos chama a atenção neste texto. Existia naquele momento, no momento em que Jesus se aproxima de Jerusalém, uma situação toda especial. Jesus estava vindo à cidade santa, por assim dizer, a cidade escolhida do povo de Israel, a capital para o povo. Estava vindo à cidade dos judeus, a cidade sagrada. E Jesus estava entrando nesta cidade, cumprindo mais uma vez a palavra de Deus e recebendo a adoração dos discípulos e de todos aqueles que estavam vendo, pois ali estava entrando o Rei dos Reis. Todas as pessoas que observavam este acontecimento estavam atônitas, porque muitos já conheciam a fama deste que estava curando pessoas, renovando vidas, tratando de famílias, renovando corações, trazendo pessoas novamente à sociedade e ao convívio comum com os outros. Jesus participa disso tudo, desse momento especial. Todos estão extremamente alegres, festejando, jubilosos. Mas Jesus não está. Jesus recebe a adoração deles. Jesus recebe aquele momento de reconhecimento do seu ministério, daquilo que veio fazer sobre a terra. Mas Jesus não jubila. Jesus não está celebrando. E o que me chama a atenção nesse texto é que a sequência dele, nós encontramos Jesus em lágrimas. Jesus chorando
por seu povo. Jesus chorando por Jerusalém. E Jesus fala algumas palavras que eu gostaria que você pudesse observar aí nos versículos de 42 a 44. E ele diz assim: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. O Evangelho de João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio ao seu povo trazer a mensagem dizendo: em mim, na minha pessoa, hoje se cumpre as Escrituras, eu sou aquele que foi prometido em todo o Velho Testamento, e diante dos olhos de vocês se cumpre as Escrituras. E o seu povo disse: nós não conhecemos este. Nós não reconhecemos como o prometido. Este deve ser mais um profeta que se levanta em Israel. E não sendo somente isso, muitos ainda, numa atitude de proteção à religiosidade da época, ou à religião dominante, que era o judaísmo, ainda começaram a tramar como iam fazer com que este homem que estava causando turbulência e bagunçando a vida do judaísmo, o que eles podiam fazer para cessar isso. Não reconheceram Jesus. Mas Jesus, olhando para Jerusalém, tem uma atitude de dor, um sentimento de compaixão, e ao mesmo tempo, com sua boca profetiza sobre a vida de Israel. E aqui eu vou abrir um parêntese: profetizar não é trazer um agouro sobre aqueles que você profetiza ou que alguém profetiza. O que Jesus estava dizendo é o que iria acontecer, pois ele já o sabia. Ele não estava rogando maldição sobre ninguém, mas ele diz assim: sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Sendo bem breve aqui, irmãos, o que mais me preocupa quando eu olho para esse texto é que este povo esteve ao lado de Jesus, provou de milagres de Jesus, souberam da história de Jesus, sentiram da sua presença, viram a sua autoridade, participaram de realizações que, diante dos olhos deles, eles só poderiam dizer: é um milagre que ele está fazendo. E mesmo vendo tudo isso, não reconheceram como Deus. A minha preocupação não é com o mundo, é conosco. Pior do que não conhecermos tanto, é conhecendo tanto, olharmos e colocarmos isso como algo de só menos. Uma das coisas que eu tenho me perguntado, e transmito essa mesma pergunta ao seu coração, é: qual o valor de Deus para o meu coração? Por que eu oro a Deus? Nós sabemos muito bem que o nosso catecismo vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o seu gozo está em Deus? A sua alegria, o seu contentamento realmente está no Senhor?
Ou o nosso gozo, a nossa alegria, o nosso júbilo, o nosso contentamento está em que Deus coloque todas as coisas organizadinhas para nós e não nos falte nada. Porque se faltar alguma coisa, eu vou dizer para Deus: Deus, o Senhor está errado. Eu tenho falta disso ou daquilo que eu desejo muito. E o Senhor é Deus, eu sou o servo, e o Senhor vai ter que me dar. Talvez não sempre com essas palavras, mas ficamos tantas vezes como crianças importunando, dizendo, mesmo que Deus já tenha dito não, nós estamos tentando amolecer o coração de Deus, dizendo assim: me dá, Senhor, eu quero, eu preciso, eu estou suplicando, e Deus está dizendo: não, eu não devo te dar isso, eu não vou conceder isso, isso não te faz bem. Quem é Deus para nós? Você não precisa responder ao pastor: mas qual a sua motivação para um culto? Qual a sua motivação para orar? Qual a sua motivação para ler a Bíblia? É porque Ele te amou? Ou é porque você precisa de alguma coisa? Por que nós estamos servindo a Deus, queridos? Única e tão somente porque Ele é Deus? Ou porque eu preciso que Ele me dê diversas coisas e não deixe nada de mal acontecer comigo? Porque se a nossa esperança está justamente em que tudo fique certinho aos nossos olhos, nós estamos nos servindo de Deus e não servindo a Deus. Deus nos chamou para Ele, para viver com Ele, para amá-lo. Eu estou vendo aqui diversos casais, um pertinho do outro. Quando a gente ama, quer ficar junto. Filho, então, com pai e mãe, a gente quer encostar. Eu falo que filho é que nem gatinho. O tempo inteiro está querendo ficar encostado na gente. É amor, é aconchego. O que Deus quer conosco é nos aconchegar também nos braços dEle. É estarmos juntos dEle, aprendermos dEle, andarmos com Ele todo dia. Não é termos apenas alguns minutos de oração com Ele, mas é termos o tempo e a vida a serviço dEle, andando com Ele, experimentando a cada dia. Jesus olha para a cidade santa, olha para Jerusalém, e não jubila. Ele chora por ela. O Espírito Santo tem tratado de nós, queridos. Mas o tratamento de Deus não é nos dar o que nós queremos e o que nós estamos pedindo. É nos moldar para que a cada dia mais Jesus seja visto em mim e em você, transparente aqui. Para que as pessoas possam olhar para você onde você está e encontrarem em você o amor de Deus a cada momento. Mas onde Jerusalém se perdeu? Onde o povo judeu se esqueceu da promessa? Fazendo leis para o próprio coração, andando segundo a própria inclinação, buscando na presença de Deus os próprios interesses, andando o tempo todo em busca daquilo que aqui fica, buscando simplesmente ser reconhecido pelos outros. Nós somos a igreja de agora, de hoje. E eu não estou fazendo uma outra doutrina, não estou te dizendo para crer que você perde a salvação. Não é isso. O que a Bíblia nos chama é para que nós vejamos como estamos andando
no desenvolvimento da nossa salvação. Porque se Deus para mim é apenas uma fonte onde eu vou buscar aquilo que eu acho que preciso, e não a vontade dEle, eu ainda não conheci a alegria e o gozo de andar com Deus. Nós servimos ao Senhor que entregou a vida por nós. E se Deus não fizesse mais nenhum ato a nosso favor, queridos, nenhum. Se Deus não nos ouvisse em nenhuma das orações, Ele já nos deu tudo o que precisávamos. Ele nos deu salvação. E de graça. Não sem preço, mas pela graça dEle. Então, estarmos juntos, queridos, exaltarmos ao Senhor, abençoarmos uns aos outros, vivermos em oração, andarmos juntos como cristãos, não deixarmos de congregar, porque isso é um prenúncio do fim, e é isto que vai acontecendo a cada dia. As pessoas legarão o convívio e o congregar como algo de somenos, e aí vão esfriando. Não renegue isso. Ame ao Senhor. Esta bênção que está aí do seu lado, está vendo esse irmão? Dá uma olhada para essa bênção. Olha que coisa linda que Deus pôs aí. Você pode até não achar. Você tem direito a dizer assim, não é lindo não, pastor. O senhor não sabe perto de quem eu estou sentado. Né? Não é lindo não, não tem esse negócio não. Se for esposa e esposo, não fala isso não. Porque depois lá vamos nós ter que ajeitar isso aí. Mas talvez você ao olhar o irmão diga assim, pastor não está bem hoje. Eu quero te dizer, é o contrário disso. Deus olha para esta pessoa, começando por você, e diz, você é um vaso de bênção nas minhas mãos. Você não é mais um número para Deus. Você é único. E você não foi colocado como único para simplesmente buscar no Senhor o que nós estamos desejando, o que você está querendo para a sua vida, buscar o carro novo, a casa nova, a viagem para não sei onde. Não, meu amado, isso aí, querido, é pouco, é ínfimo, isso passa, isso some. Isso é que nem o orvalho da manhã, raiou o sol, ele some. Eu e você fomos chamados para o Senhor. E para sermos nas mãos dEle, esta grande bênção. Eu termino dizendo, nós ouvimos ainda há pouco um testemunho. Naquela vila do pastor Asaf Borba, naquela vila do Japão. Eu estava ali ao fundo comentando com o Silvio. O Evangelho chegou até aquele patriarca. Ele conheceu o Evangelho, e aí quando o pastor Asaf pergunta, e o que aconteceu? Ele diz, onde nós estamos hoje era a minha fazenda. Eu abri mão daquilo que tinha, porque eu encontrei o maior tesouro que eu poderia ter. A igreja construída, os irmãos se reunindo, onde outrora a terra pertencia a ele. Porque diante da beleza e da pessoa de Cristo, queridos, todas as coisas perdem valor. Por isso o apóstolo Paulo, entendendo e vivendo esta verdade, ele diz, olha irmãos, eu vivo dividido nessa história. Eu desejo estar aqui pregando o Evangelho, anunciando essa verdade para todos, mas eu quero dizer para vocês que eu também morro de vontade, sinto esse desejo de partir daqui e estar na glória. Porque aí estarei de uma vez por todas ao lado do meu Senhor, estarei vivendo com Ele. E o que Ele entende é justamente isso, viver aqui é Cristo. E
E o morrer ainda é lucro. Porque todas as coisas perdem valor diante da pessoa de Deus. Ele te ama. O ame. E não se sirva de Deus. Sirva-o de todo o coração. Independente da idade que você tem. Sirva-o. Pois, vou repetir aqui o texto sagrado, no Senhor, os velhos, os idosos ainda darão fruto, profetizarão, declararão a grandeza de Deus, mostrarão o amor dele e o renovo dele sobre a vida. Não existe velho para Deus. No Senhor, você dá fruto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mensagem que salva.